Você acorda, olha o celular, cumpre tarefas, se ocupa, se distrai. O dia termina. E amanhã, tudo de novo. Se alguém te perguntasse onde você esteve hoje, a resposta sincera talvez fosse: em lugar nenhum. Você esteve ocupado, mas não esteve presente. Esteve estimulado, mas não esteve consciente. Esteve distraído, mas não esteve vivo. Essa é a condição humana moderna, e o mais perturbador é que ela parece normal. Blaise Pascal, no século XVII, já enxergava com precisão cirúrgica aquilo que hoje virou regra. Em seus pensamentos, ele escreveu uma das frases mais desconfortáveis da história da filosofia. Toda a infelicidade dos homens vem de uma única coisa: não saberem permanecer em repouso num quarto. Não é sobre preguiça, é sobre fuga. O ser humano não se distrai porque está feliz. Ele se distrai porque não suporta a própria existência quando ela se revela nua. Observe as pessoas ao seu redor. Elas não param. Elas preenchem cada segundo com algo: trabalho, entretenimento, ruído, prazer, estímulo. Não porque amam a vida, mas porque temem o silêncio. Platão já havia descrito isso na alegoria da caverna. Homens acorrentados olhando sombras na parede, acreditando que aquilo é a realidade. O prisioneiro que ousa sair e encarar a verdade sofre, e por isso a maioria prefere permanecer na ilusão. Hoje, as sombras não estão na parede, estão nas telas. Aristóteles dizia que a vida boa exige contemplação, mas o homem moderno aboliu a contemplação. Ele não quer pensar, ele quer consumir. Ele não quer compreender, ele quer passar o tempo. E assim, a vida vai sendo gasta, não vivida. Nietzsche chamaria isso de uma forma refinada de decadência. Pascal chamou pelo nome correto: divertissement, distração como estratégia de sobrevivência psicológica. Este vídeo não é um ataque à tecnologia, não é moralismo barato, é um espelho, porque talvez o maior escândalo da nossa época não seja a dor, mas a quantidade de vidas que chegam ao fim sem nunca terem sido verdadeiramente habitadas. O ser humano não foge do sofrimento, ele foge de pensar. Essa é a tese central de Blaise Pascal, e ela é mais atual hoje do que em seu próprio tempo. Em Pensamentos, Pascal observa algo inquietante. Quando o homem não está distraído, ele entra em contato com 3 verdades insuportáveis: finitude, fragilidade e morte. A distração surge como um anestésico existencial. Nada é tão insuportável ao homem quanto estar em completo repouso, sem paixões, sem ocupações, sem distrações. O problema não é o trabalho, não é o lazer, não é o entretenimento. O problema é a incapacidade de estar consigo mesmo. Veja um exemplo real e profundamente triste. Em estudos modernos, pessoas deixadas sozinhas em uma sala, sem celular, sem estímulos, preferem receber pequenos choques elétricos a permanecerem em silêncio por alguns minutos. Elas preferem a dor física ao confronto interior. Pascal já sabia disso sem precisar de laboratório. Ele percebeu que reis, camponeses, soldados e comerciantes tinham algo em comum. Todos criavam ocupações para não pensar na própria miséria. O rei se distrai com o poder, o camponês com o trabalho, o burguês com os jogos, o homem moderno com o feed infinito. Schopenhauer, séculos depois, daria outra forma a essa mesma intuição. A vida oscila como um pêndulo entre a dor e o tédio. Quando o sofrimento cessa, surge o vazio, e o vazio assusta. Por isso o homem prefere a agitação, prefere o ruído, prefere a distração contínua. Epícteto, do estoicismo, diria que isso é escravidão interior. Quem precisa constantemente de estímulo externo não governa a própria mente, é governado por ela. Nenhum homem é livre se não é senhor de si mesmo. Mas o homem distraído não é senhor de si. Ele reage, ele corre, ele ocupa, ele foge.
Pascal foi ainda mais cruelmente honesto. O ser humano sabe que vai morrer e essa consciência o paralisa. A distração serve para empurrar essa verdade para longe da mente. Trabalhamos, consumimos, nos divertimos, tudo para não encarar o inevitável. E o resultado é trágico. Pessoas chegam ao fim da vida dizendo frases semelhantes, em culturas diferentes, em épocas diferentes. O tempo passou rápido demais. Eu estava sempre ocupado. Quando percebi, já era tarde. Isso não é azar, é consequência. Nietzsche chamaria essas vidas de vidas não afirmadas. Vidas que nunca disseram sim a si mesmas, apenas seguiram o fluxo. Heidegger chamaria isso de existência inautêntica. Viver como todo mundo vive, pensar como todo mundo pensa. Pascal chamaria simplesmente de miséria humana. Mas aqui está o ponto mais duro deste capítulo. A distração não é neutra. Ela cobra um preço. Ela rouba a profundidade, rouba a identidade, rouba a presença e, pouco a pouco, rouba a própria vida, sem que a pessoa perceba. Há um tipo de cansaço que não vem do esforço, vem da ausência de sentido. É o cansaço de quem passou o dia inteiro ocupado e ainda assim sente que não viveu nada. A modernidade ensinou o ser humano a confundir duas coisas radicalmente diferentes: viver e preencher o tempo. Trabalhar, consumir, divertir-se, responder mensagens, correr de um compromisso para outro, tudo isso cria a sensação de movimento. Mas movimento não é direção. Aristóteles foi claro ao distinguir prazer de vida plena. Em sua Ética a Nicômaco, ele afirma que o prazer é um acompanhamento da vida boa, não o seu fundamento. A felicidade, eudaimonia, exige virtude, reflexão e finalidade. Onde tudo gira em torno do prazer imediato, a alma se empobrece. Mas o homem moderno inverteu essa lógica. Ele não pergunta mais por que vivo, pergunta apenas como me sinto agora. Blaise Pascal percebeu esse deslocamento com precisão brutal. Ele observou que o homem não busca o prazer por amor à alegria, mas por horror ao vazio. O prazer torna-se uma ocupação, não uma celebração. O homem prefere caçar a capturar. Essa frase de Pascal é devastadora. Ela revela que o ser humano não deseja a satisfação, deseja a perseguição, porque a captura obriga a parar, e parar obriga a pensar. Por isso, quando o prazer chega, ele rapidamente perde o gosto. Surge então a necessidade de outro estímulo, outra excitação, outro objeto. Não há repouso, apenas repetição. Schopenhauer chamou isso de uma armadilha estrutural da existência. Quando não estamos sofrendo, estamos entediados. Quando não estamos entediados, estamos sofrendo. O prazer contínuo não resolve o problema, apenas o adia. Observe um exemplo real e silenciosamente trágico. Pessoas que não conseguem mais sentir alegria sem estímulo intenso. Um jantar simples já não basta. Uma conversa profunda cansa. O silêncio incomoda. Tudo precisa ser rápido, intenso, constante. Isso não é liberdade. É dependência emocional mascarada de escolha. Epicteto alertava que quem entrega sua paz ao que não controla se torna escravo. O homem que precisa de prazer constante não é hedonista por força, é frágil por dentro. Ele terceiriza sua estabilidade emocional. Se você deseja algo que não depende de você, está fadado à frustração. E o prazer nunca depende totalmente de nós. Nietzsche atacou essa mesma estrutura sob outro nome: a moral do conforto. Para ele, uma vida orientada apenas pela busca de sensações agradáveis produz um tipo humano enfraquecido, incapaz de suportar dor, tensão e profundidade. É o que ele chamou de último homem, aquele que evita o sofrimento a qualquer custo, mesmo que o preço seja a perda da grandeza. Eles inventaram a felicidade e piscam. Piscam porque sabem, no fundo, que aquilo não é felicidade, é anestesia. Há algo profundamente triste nisso. Quanto mais o homem foge do sofrimento, menos ele é capaz de experimentar alegria real.
porque a alegria exige contraste, exige profundidade, exige presença. Kierkegaard descreveu esse estado como desespero inconsciente. Não o desespero de quem sofre, mas o de quem não percebe que está perdido. O indivíduo está funcional, produtivo, sorridente, mas interiormente desconectado de si mesmo. E esse é o ponto central deste capítulo. O prazer usado como fuga não enriquece a vida, empobrece. Ele transforma a existência em uma sucessão de momentos descartáveis. Nada permanece, nada aprofunda, nada exige compromisso interior. A pessoa passa pela vida como quem desliza por uma superfície lisa, sem atrito, sem marcas e, no final, sem memória. Pascal diria que esse homem vive ocupado demais para perceber que está desperdiçando o único bem irreversível, o tempo consciente. E assim, a distração muda de forma. Já não é apenas barulho. Agora é prazer. Agora é ocupação. Agora é a falsa sensação de estar vivendo, quando na verdade está apenas evitando existir. Existe uma crença silenciosa que governa o mundo moderno, a de que se você organizar bem a sua vida, controlar suas rotinas e acumular conquistas, o vazio desaparecerá. Essa crença é falsa. O ser humano não constrói apenas agendas, carreiras e sistemas. Ele constrói defesas psicológicas. O sucesso, muitas vezes, não é expressão de realização interior, mas uma muralha erguida contra a sensação de insignificância. Blaise Pascal enxergou isso com clareza desconfortável. Para ele, a busca por honras, cargos e reconhecimento é apenas uma variação sofisticada do divertissement. O homem não quer o poder pelo poder, quer escapar de si mesmo. A vaidade está tão firmemente enraizada no coração do homem que até aquele que escreve contra ela deseja ser elogiado por tê-lo feito. O reconhecimento externo oferece algo precioso para a mente frágil, a ilusão de valor. Enquanto sou admirado, enquanto sou útil, enquanto sou necessário, não preciso encarar o fato de que minha existência em si é precária e finita. Mas essa ilusão exige manutenção constante. Observe um exemplo tristemente comum. Pessoas que atingem tudo o que lhes foi prometido como felicidade, estabilidade financeira, respeito social, conforto e ainda assim entram em colapso quando tudo desacelera. Férias viram angústia, fins de semana geram vazio, aposentadoria se transforma em depressão. Não porque lhes falta algo externo, mas porque nunca desenvolveram um centro interior. Heidegger chamou esse fenômeno de vida no impessoal, viver segundo o si, o que se espera, o que se valoriza, o que se aplaude. O indivíduo se dissolve nas expectativas coletivas e chama isso de identidade. O homem se perde no si. Nietzsche foi ainda mais duro. Para ele, o sucesso social frequentemente funciona como anestesia moral. O homem se torna respeitável, mas não profundo, útil, mas não inteiro, adaptado, mas não verdadeiro. E quando o ruído externo diminui, o que sobra é um silêncio insuportável. Platão já havia antecipado essa armadilha, ao mostrar que aqueles que governam a cidade sem conhecer a si mesmos, governam apenas sombras. O status não liberta, ele distrai. Há algo particularmente trágico nisso. Quanto mais o homem constrói uma imagem forte, mais frágil ele se torna por dentro. Tudo depende da continuidade do papel. Se o cargo acaba, se o reconhecimento some, se a utilidade diminui, a identidade entra em colapso. Pascal chamaria isso de miséria humana mascarada de grandeza. O homem não é nem anjo nem besta, e o infortúnio é que quem quer ser anjo acaba sendo besta. Essa frase é cruel, porque revela o paradoxo. Ao tentar se elevar artificialmente por meio do status, o homem se afasta tanto de sua grandeza quanto de sua humildade. Ele vive suspenso numa imagem. Schopenhauer observou que a vontade nunca se satisfaz. O sucesso apenas desloca o desejo para um novo objeto.
Não há repouso, não há chegada, apenas continuidade. E aqui está o núcleo deste capítulo. A ilusão de controle cria a sensação de vida resolvida, mas elimina a pergunta essencial: quem sou eu quando ninguém está olhando? Quando tudo funciona, quando o mundo aplaude, quando o papel social está intacto, é fácil acreditar que se está vivendo plenamente, mas basta uma ruptura, uma perda, uma pausa forçada, um silêncio para que a verdade emerja. Muitos nunca suportam esse momento, voltam rapidamente à distração. Outro projeto, outra meta, outra ocupação. Não porque desejam crescer, mas porque temem desmoronar. Pascal não oferece consolo fácil aqui, ele apenas aponta o fato. O homem prefere a agitação à verdade, prefere o papel ao ser, prefere o controle aparente à lucidez interior. E assim, a vida segue organizada, funcional, admirável e internamente vazia. Existe um momento que não aparece nas redes, não vira discurso motivacional e quase nunca é narrado em voz alta. Ele chega em silêncio. É o momento em que o ser humano percebe que o tempo passou e ele esteve ausente da própria vida. Não é uma tragédia ruidosa, é uma lucidez tardia. Sêneca, em Sobre a Brevidade da Vida, escreveu algo que deveria assombrar qualquer pessoa honesta. Não é que tenhamos pouco tempo, é que desperdiçamos muito. O desperdício de tempo não acontece apenas com vícios visíveis. Ele acontece, sobretudo, com vidas excessivamente ocupadas, distraídas, organizadas, mas nunca examinadas. Aqui a distração revela sua face mais cruel. Ela não destrói a vida de forma dramática, ela a dissolve lentamente. Veja um exemplo humano recorrente e profundamente triste. Pessoas no fim da vida não lamentam ter trabalhado demais por um ideal que amavam. Elas lamentam nunca terem parado para perguntar se aquele ideal era realmente delas. Lamentam ter vivido segundo expectativas alheias, calendários alheios, urgências alheias. Montaigne dizia que o maior desafio é saber pertencer a si mesmo. Mas quem vive distraído nunca pertence a si. Pertence ao fluxo, às demandas, ao ruído do mundo. Pascal compreendeu isso com uma clareza desconcertante. Para ele, o homem só percebe a própria miséria quando a distração falha. Enquanto há ocupação, há fuga. Quando ela cessa, surge o espanto. Foi só isso. Buscamos repouso lutando contra obstáculos e quando os ultrapassamos, o repouso torna-se insuportável. Essa frase contém uma tragédia inteira. O homem luta a vida toda por um repouso que, quando chega, revela o vazio que ele evitou encarar. Heidegger chamaria esse momento de confronto com a própria finitude. O ser humano descobre que viveu no impessoal, no automático, no todo mundo. Viveu como se tivesse tempo infinito. Viveu como se a morte fosse um conceito distante, não um destino pessoal. E quando a finitude se impõe, já não há distração que baste. Kierkegaard descreveu esse estado como o desespero mais profundo, não de quem sofre intensamente, mas de quem nunca foi verdadeiramente si mesmo. Um desespero calmo, sem gritos, sem revolta, apenas a percepção de uma vida desperdiçada em adiamentos. Nietzsche, por sua vez, perguntaria se essa vida poderia ser vivida novamente exatamente da mesma forma. Se a resposta for não, então algo essencial foi traído. O que torna esse capítulo tão duro é que não há vilões claros, não há um grande erro, apenas pequenas escolhas repetidas. Evitar o silêncio, fugir do desconforto, adiar o essencial, anestesiar a consciência. A distração não roubou apenas tempo, roubou presença, roubou densidade, roubou memória viva. No fim, o ser humano percebe que esteve em muitos lugares, menos em si mesmo. Pascal não oferece uma solução fácil aqui. Ele apenas revela o custo final da fuga,
uma existência que passou sem ter sido realmente habitada, uma vida inteira vivida como preparação para algo que nunca chegou. E quando a distração já não funciona, resta apenas a pergunta que foi evitada por décadas. Durante séculos, aquilo que filósofos disseram foi tratado como especulação, intuição, retórica, literatura profunda, mas não comprovável. Hoje, a ciência faz algo perturbador. Mede exatamente aquilo que Pascal, Platão e Nietzsche apenas observaram. E os resultados não são reconfortantes. A neurociência contemporânea demonstra que o cérebro humano não foi feito para estímulo constante. Ele foi moldado para alternar entre ação e repouso, entre foco e silêncio. Quando essa alternância é quebrada, algo fundamental se deteriora. Pesquisas em psicologia cognitiva mostram que a exposição contínua a estímulos, notificações, vídeos curtos, multitarefa, consumo incessante de informação, fragmenta a atenção, reduz a capacidade de reflexão profunda e enfraquece o senso de identidade pessoal. A mente perde continuidade. O eu se dissolve em impulsos. Pascal chamava isso de incapacidade de permanecer em repouso. A ciência chama de aversão ao silêncio cognitivo. Estudos mostram que, quando privados de estímulos externos, muitos indivíduos experimentam ansiedade, inquietação e até angústia intensa, não porque o silêncio seja nocivo, mas porque ele ativa áreas do cérebro associadas à autorreflexão, memória e percepção da finitude. Ou seja, exatamente aquilo de que Pascal dizia que o homem foge. A chamada Default Mode Network, rede neural ativada quando não estamos focados em tarefas externas, é responsável por introspecção, construção de sentido e identidade. Quando o indivíduo vive permanentemente distraído, essa rede é subutilizada. O resultado é um sujeito funcional, mas internamente raso. Nietzsche descreveu isso como o empobrecimento do espírito. A ciência descreve como redução da profundidade cognitiva. Outro dado inquietante: pesquisas em psicologia comportamental indicam que o excesso de prazer imediato, especialmente estímulos dopaminérgicos rápidos, reduz a sensibilidade ao prazer a longo prazo. A pessoa precisa de mais estímulo para sentir menos. Isso explica por que tantos indivíduos relatam apatia, vazio e tédio mesmo em ambientes confortáveis. Schopenhauer chamou isso de pêndulo entre dor e tédio. A neurociência chama de dessensibilização dopaminérgica. E há mais. Estudos longitudinais sobre bem-estar mostram que pessoas que evitam constantemente o desconforto emocional apresentam maior risco de ansiedade crônica, depressão e sensação de vida sem sentido. Fugir do mal-estar não elimina o sofrimento, apenas o empurra para camadas mais profundas e difusas. Kierkegaard chamaria isso de desespero silencioso. A ciência chama de sofrimento internalizado. Até mesmo a ideia aristotélica de eudaimonia encontra eco empírico. Pesquisas em psicologia positiva mostram que satisfação duradoura não vem de prazer contínuo, mas de propósito, esforço significativo e engajamento profundo. Exatamente o oposto da vida distraída. E aqui está a conclusão inevitável deste vídeo. O que Pascal intuiu no século XVII, o que Platão simbolizou com sombras, o que Nietzsche denunciou como decadência, o que Schopenhauer lamentou como vazio, o que Heidegger chamou de inautenticidade, a ciência hoje confirma com dados. A distração contínua não é neutra, ela altera o cérebro, empobrece a experiência e dissolve o sentido de existir. O ser humano moderno não sofre porque pensa demais, ele sofre porque não pensa o suficiente. E assim chegamos ao ponto final. Viver não é estar ocupado, nem estimulado, nem entretido. Viver é estar presente, consciente, exposto ao desconforto de existir. Pascal nunca prometeu felicidade fácil.
Ele apenas revelou a verdade mais difícil de aceitar. Fugir de si mesmo custa a própria vida, não de uma vez, mas aos poucos, silenciosamente. E a pergunta que fica não é moral, é existencial. Você está vivendo ou apenas se distraindo até morrer?